A palavra de hoje no dicionário gastronômico é sous vide. A palavra sous vide quer dizer vácuo, e na cozinha esse termo designa um tipo de cozimento que é justamente alimentos cozidos a vácuo e em baixa temperatura. Essa técnica é extremamente utilizada em grandes restaurantes e na indústria alimentícia porque ela conserva todas as características originais do alimento. Ele não perde o peso, não perde água, assim ele também não perde nenhum sabor e conserva a sua textura e, o mais importante, todos os nutrientes também. Essa técnica foi inventada pelo chefe Georges Pralus para o restaurante Trois Gros, que é o restaurante da família do chefe Claude Trois Gros, que é famoso aí no Brasil. Ele inventou a técnica nos anos 70 e a partir de então ela foi difundida na França inteira para vários outros restaurantes e hoje é usada no mundo todo. Para fazer em casa é um pouco complicado porque você precisa ter uma máquina própria para fazer isso. Primeiro que o alimento ele é colocado dentro de um saquinho próprio para isso, aí você tem que tirar todo o ar com uma máquina de vácuo, para ele ficar todo compactado a vácuo dentro do saquinho, e aí ele é colocado dentro de uma outra máquina, uma bacia cheia d'água que vai controlar a temperatura. Essa bacia, você coloca o alimento dentro do plastiquinho lá dentro e aí ela mantém a temperatura entre 60 até 100 graus no máximo, dependendo do que você está preparando, por bastante tempo, 4 horas, dependendo do que for, pode até durar 24 horas. O negócio vai cozinhando devagarzinho e aquela temperatura não muda, ela é super estável. Então, para reproduzir isso em casa é praticamente impossível, porque você não consegue deixar a água nessa temperatura constante por tanto tempo assim. Como eu falei, essa técnica é muito utilizada justamente porque ela mantém todas as características originais do alimento, mas também porque ela cozinha o alimento de uma maneira uniforme. Para você conseguir, por exemplo, o resultado de um pedaço de carne bem rosadinho por dentro, uniforme de ponta a ponta, é impossível se você fizer numa frigideira ou até mesmo no forno, porque o cozimento vai começar do lado de fora, da parte externa primeiro, até o centro. Então por fora vai ficar queimado, né, mais crocante, e no centro vai ficar mais rosado. Você nunca vai conseguir uma cor homogênea, a textura e o sabor homogêneo. No sous vide você consegue isso, porque ele cozinha ao mesmo tempo o lado de fora e o lado de dentro. Só que quando você cozinha assim, o resultado não é muito bonito, né? Porque a carne, por exemplo, ela vai ficar sem cor, sem aquela coisa carameladinha que a gente tem quando faz na panela. Então, por isso que depois que acontece o cozimento em sous vide, ou antes ou depois, dependendo da receita, é preciso você dar uma seladinha depois na carne para ficar com aquele aspecto bonito, douradinho, caramelado e apetitoso. Para cozinhar em sous vide, também é preciso temperar o alimento, assim como se ele estivesse sendo preparado numa panela, no forno, etc. A carne, por exemplo, você coloca dentro do saquinho, tempera com sal, com pimenta, com ervas, com um pouquinho de azeite para dar um gostinho, com alho, enfim, o processo é o mesmo. Aliás, tem inclusive uma vantagem, você não precisa usar muita gordura, que seria o caso que se fosse fazer numa panela, por exemplo, porque daí a carne não pode grudar, então o sous vide ainda tem mais essa vantagem. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica do dicionário gastronômico. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele joinha, deixar um comentário, compartilhar com os amigos e se ainda não é inscrito, se inscrever no canal também, porque isso ajuda muito no crescimento do Le Plat du Jour. A gente se vê no vídeo que vem, um beijo e até lá. Tchau, tchau!